a liturgia nos chama a atenção para um fato que é muito interessante. É o motivo de vocês estarem aqui, neste retiro, que é buscar ouvir a palavra de Deus e, na medida do possível, colocá-la em prática. É um grande desafio. No primeiro momento, a gente pensa que Jesus não estava considerando muito a mãe dele, porque feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. A impressão que dá é que ele vai dizer depois: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ele está um pouco desprezando a mãe, mas no fundo, está valorizando, igualando esta mulher que é Maria, juntamente com todas as outras mulheres do mundo. Porque Maria também ouviu a palavra de Deus e colocou em prática. A vivência desta bem-aventurança, deste ir ao encontro de Jesus, às vezes pode parecer para nós um desafio muito grande. Em todos os chamados que Deus nos faz, existem diversos aspectos. Deus chama cada um de uma certa maneira. Nós somos chamados, basicamente falando, em duas vocações: a religiosa, a vocação leiga, matrimonial. Mas dentro do nosso dia a dia, a gente sempre tem algumas opções que pode fazer diante do Evangelho, daquilo que Ele nos interpela, daquilo que Deus nos chama. Alguns são chamados a dar atenção ao vizinho em certo dia, a visitar um doente, alguém que está necessitado, a fazer a caridade com alguém, sem olhar a quem. Depende do dia e da circunstância, em cada momento. Vamos dizer que a gente tem pequenos chamados que vai nos aproximando e nos tornando esta palavra mais próxima de nós. Mas sempre o mais importante dentro de nós é o nosso relacionamento com Deus, a nossa vivência diante dele. A palavra é um pensamento que se reveste de som. A palavra, a gente usa a expressão que tem poder, não é verdade? Quem já ouviu essa expressão? Todos aqui já ouviram. Mas parece que ultimamente a palavra está sendo desgastada. A gente vê num mundo em que ela é muito usada, muito abusada de certa forma. Onde quer que nós vamos, nós somos contaminados por esta palavra. E aí vamos talvez perdendo o valor dela, a importância que ela tem. As palavras expressam o quê? Os nossos sentimentos, os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas dores, as nossas esperanças. E é a expressão da própria riqueza interior da pessoa. Nós nos expressamos por palavras. Mesmo quando a gente vai descrever um estado de espírito da outra pessoa, a gente sempre busca as palavras para tentar expressar. Ou seja, nós somos a palavra. A palavra, na tradição da Sagrada Escritura, é algo que tem muito poder. Porque Deus diz: faça-se, e as coisas passaram a acontecer de fato. As palavras somos tudo o que temos, principalmente para o padre, para o pastor que prega o Evangelho. A palavra unicamente. Ela que nos sustenta, é nela que nos seguramos e é por ela que nós caminhamos. O fiel que segue a igreja também tem a palavra como seu único sustento, como sua única segurança. E é isto que o Evangelho de hoje está pedindo. Nós só seremos felizes quando formos realmente ao encontro desta palavra. Por volta do ano 251, um santo chamado Antão, não é de Anta Grande, Santo Antão é o nome dele. Talvez muitos de vocês tenham ouvido falar, talvez não, porque é mais da história da vida religiosa. Ele estava ouvindo uma homilia em que se dizia assim. O Evangelho daquele dia falava o seguinte: 251 depois de Cristo. Vai, vende tudo que tens, dá os pobres e me segue. Aquilo chamou tanta atenção, esse camponês, que ele resolveu vender tudo que tinha, dar aos pobres e seguir Jesus. Mas ele foi para o deserto. Ir para o deserto é ir para um lugar isolado. Talvez vocês vieram aqui para um mini deserto, isolado entre aspas, mas isolado do ambiente em que vocês estavam.
E ele foi para lá e ficou durante 20 anos lá, para ser transformado e moldado pela palavra. Aquela solidão exterior se tornou algo do coração dele, que depois, quando as pessoas vinham para conversar com ele, se encantavam com ele por causa da capacidade que ele tinha de transmitir as verdades de Deus. Ou seja, o seu coração foi moldado. Eles fugiam do mundo justamente por quê? Porque naquela época, veja, 251 depois de Cristo, já se dizia que o mundo estava perdido. Tudo estava acabado. Juventude não tinha mais jeito, a crise econômica estava ali, a globalização já estava acontecendo, porque o Império Romano cada vez mais se expandindo, uma verdade única. Já se tinha esse ditado. Então, os fugiam do mundo para se encontrar consigo mesmo, para não se perder. E aí, então, podia-se dizer que o mundo era realmente causas mortes, o traumatismo craniano, fruto do mergulho profundo em pessoas rasas. Não se tinha experiências com as pessoas, as amizades eram muito superficiais, as vivências também, e por isso também as pessoas viviam muitas vezes perdidas já naquela época. O nosso mundo talvez prega a nós que estar atarefado é algo importante, é algo de valor. Temos que fazer isso, então nós vamos fazer. Também prega o ditado da moda. Fazer isso é bom, vamos fazer. Mas a moda já muda depois de um ano, vamos usar isto, vamos fazer aquilo. Nós sempre vamos seguindo estes rumos e no fundo, vamos também nos perdendo. Porque vamos perdendo o essencial, que é a centralidade na pessoa e na vivência de Cristo. A centralidade de buscar pôr em prática o amor que Jesus Cristo criou. E aí nós criamos dentro de nós, dentro desse mundo perdido, algumas compulsões, alguns medos ocultos de fracassos, o medo oculto do fracasso, mais trabalho, aí a gente busca mais dinheiro, busca mais realização, e esta sempre é uma sede imensa, porque nós temos no fundo, um medo muito grande, uma fuga de se tornarmos perdidos nesta realidade. E aí a gente cria dois grandes inimigos na vida espiritual, a ira e a cobiça. É o cidadão que vai se formando aos poucos uma pessoa estressada. E a gente usa a expressão assim, muito estresse para pouca idade. Né? Já começa de pequeno, às vezes, se perdendo neste mundo. Tem pessoas que têm uma habilidade incrível de mudar de humor em alguns segundos. Está bem agora, daqui a pouco já está virado no Guedes. Antes feio, gente, do que mal-humorado. Muito melhor, né? Porque, no fundo, como diz uma expressão popular, não existe pessoa feia, né? O que existe é falta de maquiagem. Mas nós precisamos ter isto dentro de nós, que é a alegria no Senhor, que nos tira o estresse, que nos põe no caminho certo, que nos direciona. Não importa a situação que vier a acontecer. Se nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos analisar a vida dele, que não foi uma vida tão fácil e nem mesmo tão simples diante dos desafios que se apresentavam. A todo momento tinha um cidadão provocando Jesus para testar sua sabedoria, testar seu conhecimento, saber se ele não iria cair em alguma heresia para prendê-lo, para levá-lo a ser condenado. Mas isto não tirava a sua alegria, a sua vontade de viver, porque ele estava voltado realmente para o Senhor. Quando Santo Antão assumiu como chamado fugir das compulsões do mundo, ele precisava enfrentar a ira e a cobiça de frente, deixar-se transformar num novo ser. Quando você sai para ficar sozinha, você pode fazer essa experiência. Como diz o ditado, mente vazia é mente do encardido, do diabo, né? Como as pessoas usam. Porque, no fundo, alguma coisa dentro de nós começa a agitar. Parece que até vem aquelas coisas mais ruins, algum ressentimento, alguma coisa, aquilo parece que pulsa 10 vezes mais. Então a gente tem que sair ao encontro de alguma coisa para nos distrair,
porque aquilo dentro de nós está pulsando muito forte. E ele teve que lidar com isso diante de si e diante do seu coração. E tinha uma única coisa diante dele: a pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus, buscar colocar em prática aquilo que ele lia. Por quê? Nós podemos ler muito, ouvir muito. E aí, vejam bem, quem de vocês, todos vocês já estudaram no mínimo 6 anos. Tem gente que vai estudar 10 anos, tem gente que vai estudar 15 anos, tem gente que vai estudar 20 anos, tem gente que vai na igreja, às vezes, uns 50 anos, e depois ainda vai chegar e dizer assim: no fundo foram só palavras, só discursos. Por quê? Porque não conseguiu assumir. Os professores têm um grande desafio que eles não conseguem muitas vezes chamar a atenção, dar o ensinamento aos alunos. Mas nós também temos isso. Podemos passar pela palavra de Deus, como a gente passa por muitos discursos, por muitas palavras, e não ser de fato atingido por ele. E aí é que nós temos que ter esta noção. Mas para isso nós precisamos saber que não devemos confiar em nossa própria justiça. Não devemos nos preocupar com o passado, mas controlar a língua e o estômago. Esta era uma sabedoria dos padres do deserto, de um amigo de Santo Antão. Controlar a língua é controlar as palavras que nós dizemos. Talvez se a gente controla, a gente evita muitos problemas. Vocês lembram de um grande problema diplomático que saiu na imprensa? Porque esse que era presidente do Uruguai, o Mujica, ele achou que estava com o microfone desligado. E a presidente da Argentina disse o discurso e no final ele pensou que estava com o microfone desligado e falou: nossa, essa velha é pior que o Vesgo. Teria um grande problema. Depois ele teve que se humilhar, pedir desculpa para não gerar maiores problemas diplomáticos. Então, certo que a gente não tem nada com Cristina Krishna, de certa forma, ela parece um pouco bruxa mesmo. Mas se ele tivesse tomado esse cuidado na hora de se expressar e de falar, talvez teria evitado muitos problemas para o seu país, para o seu povo, para tudo mais. Ou seja, até o próprio São Tiago vai dizer na sua carta, o controle da palavra. No fundo, quando ele vai dizer controla a língua, que a língua é como um cavalo, e o cavalo tem um freio, e é esse freio que direciona ele para um lado para o outro, ele está dizendo controlar as nossas palavras, aquilo que nós dizemos. É como um navio, vocês lembram do Titanic? O que movia o Titanic, era um imenso navio, no fundo era uma hélice lá embaixo, que tinha uma pressão imensa e dava direção. Conforme era girado, ele direcionava o navio. Como não foi bem direcionado, o que aconteceu? Não conseguiu depois desviar daquele iceberg. Bateu, afundou e foi para o fundo. No fundo, a palavra é como aquela hélice do navio, que vai nos direcionar. Porque lembra do que eu disse no início? É ela que nos identifica. Nós somos, na verdade, fruto das nossas palavras, daquilo que nós expressamos. A gente se expressa pelas palavras. Dizem que a gente não sabe quem uma pessoa é até o momento em que ela não abriu a boca. Quando ela abre a boca, vai aparecer o sotaque. No meu caso, de vez em quando eu amanheço assim, o Paraná muito forte em mim, eu tenho um R que eu puxo bastante. Tanto que os meus catequizandos tiram sarro lá em Curitiba, quando me veem, que falou: olha, a Maria voltou, não está aí, né? Pela dificuldade, ou seja, é a expressão, de onde eu vim. E no fundo, a palavra nos expressa, nós nos expressamos assim. O silêncio é a morada da palavra. Ele fortifica e fecunda o mundo. Vocês vieram aqui para fazer uma experiência de silêncio. Na medida do possível, lógico que vocês não são religiosos, a gente, como é religioso, é acostumado a fazer retiro em silêncio 100%. Tem uma pregaçãozinha de manhã, depois fica em silêncio, né? A gente diz que é bom porque a gente come e dorme à vontade, né? Então, dá para descansar bastante. Mas é um outro estilo, é uma outra maneira de ser. Mas não deixa de ser um momento de encontro com o
Senhor, vocês saem daquele ambiente de vocês e vêm aqui para deixar ser fecundado pela palavra, movido por ela. E é ela quem vai nos aquecer, nos movimentar, nos dar energia. Há dias em que vocês vão precisar, de certa forma, fazer como aquela expressão do Evangelho. Fecha no teu quarto, tranca e entra em oração com o Senhor. Ou seja, este momento de silêncio, de nos fortificar a todo momento, para que esta palavra se solidifique em nós, possa entrar e se tornar eficaz. E aí então, nós vamos ter um coração interior, as nossas emoções mais moldadas, mais afinadas, conforme a vontade de Deus. É como a gente tem que cuidar do silêncio e da palavra de Deus, assim como quem tem uma sauna cuida, ou quem está ali vocês estão ali no auditório, tem um cuidado com o ar, que ele quer se preservar o ar frio ali dentro, né? Se começar a abrir as portas demais, o que vai acontecer? Vai sair todo o frio, vai entrar o ar quente, vai virar um pequeno purgatório ali dentro, né? Vocês não vão aguentar, vão se abafar, vão reclamar que está muito quente. Assim também é o cuidado com a palavra dentro de nós. Nós devemos mudá-la, porque senão a gente se esvai e se perde desse caminhar. E aí sim, quem sabe nós seremos então os bem-aventurados, porque nós colocamos a palavra de Deus em prática. Meus amigos, costumo dizer que é um desafio imenso colocar a palavra de Deus em prática e ser cristão. E não é para os fracos também. Não é, uma pessoa fraca não consegue realmente seguir Jesus Cristo. Ela desiste já no primeiro caminho, acha muito difícil, acha muito exigente, tem que amar aquele que não me ama, tem que perdoar quem não me perdoa, tem que ter consideração pelos meus inimigos. Isso é coisa terrível, né? A gente vai bem até enquanto a gente está recebendo o amor, mas depois que tem que mostrar também, a dificuldade é. Mas nós somos desafiados. E nós sabemos pela própria história que quem segue Jesus sempre sai vitorioso, e nós cremos que um dia todos nós sairemos vitoriosos e nos encontraremos sempre na igreja celeste, juntamente com os santos, com todos aqueles que nos precederam. Amém?